Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam bem. Como todo mundo já sabe, né? Estamos em quarentena devido a essa pandemia do coronavírus. Então, a partir da nova situação que encontramos, a escola resolveu buscar alternativas para poder auxiliar vocês no curso, nas disciplinas do curso, poder mostrar para vocês que estamos aqui procurando formas para poder recuperar esse tempo que foi perdido e que será perdido por um bem maior, né? Porque agora é o momento de nos isolarmos socialmente, de ficar em casa para poder evitar que isso se propague ainda mais. Então, a partir desse novo quadro, desse novo cenário que estamos vivendo, vamos fazer essa videoaula de forma revisão das coisas que a gente já viu nas aulas que tivemos, certo? Então vamos fazer essa revisão agora para poder sanar as dúvidas de vocês, se possível, e também auxiliar vocês no conteúdo programático da disciplina, tá bom? Vamos começar então a nossa aula de revisão. No conteúdo programático que a gente verificou, teve uma breve definição sobre usinagem, as condições ideais de corte, as máquinas e ferramental, grandezas do processo de usinagem, as principais operações de usinagens que vimos a partir de torneamento, mas também existe operações de usinagem como fresamento, aplanagem e a furação, que fazem parte das principais operações, certo? Vamos fazer uma revisão sobre a aula de torneamento, certo? Vimos os tipos de ferramentas, componentes do torno, as principais operações, os tipos de tornos, né? E eu vou dar uma breve definição também sobre a parte de fresagem, de aplanagem e de furação, que ainda não vimos, veremos quando essa quarentena passar, de acordo com o novo calendário da escola, mas eu vou dar uma breve definição aqui para vocês se familiarizarem, porque será feito algumas cobranças de avaliação de trabalho e lista de exercício, no caso aqui da disciplina de processos de fabricação, e eu também vou orientar vocês de como fazer esse trabalho e responder essa lista de exercícios também, certo? Então, uma breve definição do que é usinagem, né? Como vimos, é um processo complexo e simples ao mesmo tempo, onde se produzem peças removendo-se o excesso de material em forma de cavaco. É complexo devido às dificuldades de se determinar as imprevisíveis condições ideais de corte, e simples porque, uma vez que determinadas as condições ideais, o cavaco se forma corretamente, proporcionando um espetáculo muito interessante. Então, nesse caso, depois que feito a escolha e a determinação das condições ideais do corte, se torna algo simples, que o operador vai lá e fazer a execução, a usinagem da peça em questão. O que é cavaco, né? Como a gente viu, o cavaco é a porção de material da peça retirada pela ferramenta. No caso, o cavaco é o excesso de material retirado. Então, nesse caso, quando a ferramenta, ela entra em contato com o material base para a execução da peça, ela faz a remoção do material. E essa remoção é chamado de cavaco, né? No caso, que ele pode apresentar uma geometria de forma irregular, depende do tipo de operação, depende do tipo de máquina, é muito relativo. Ele pode ser em forma de molinha, como podemos ver aí na figura ao lado, como a depender do tipo de procedimento, pode ser em forma de como se fosse raspas, entendeu? Depende do tipo do material, vai depender do tipo de velocidade, de parâmetros de corte e usinagem que vocês utilizaram, que foram escolhidos para esse procedimento. Então, mas o cavaco
Basicamente, é a porção de material retirada na peça pela ferramenta. As condições ideais de corte vai depender do material e geometria adequada da ferramenta, a velocidade de corte e avanço adequado para uma profundidade de corte pré-determinada. Você precisa, a depender da situação, a depender do tipo de procedimento que irá executar, do tipo de peça que irá precisar no final, utilizar o fluido de corte adequado. Tudo isso para ser usado em uma máquina-ferramenta pré-escolhida para usinar um determinado material. Essas condições ideais de corte são aquelas capazes de produzir peças dentro de especificações de forma, tamanho e acabamento ao menor custo possível. Então, precisamos ter as condições ideais de corte para conseguir alcançar o objetivo final, que é a usinagem da peça, e essa peça no final ter as melhores características e qualidade possível, bem como o acabamento também. Máquinas. As máquinas automovidas usadas para operar ferramentas de corte. No caso, elas são o meio em que a ferramenta chega até a peça. A energia para a movimentação das máquinas pode ser fornecida por água, vapor, eletricidade e combustível, entre outras. As máquinas-ferramentas são muito versáteis, sendo usadas para a fabricação de produtos e também para a fabricação de componentes para outras máquinas. Como a gente viu nas salas de aula, né? As máquinas-ferramentas, elas podem utilizar uma peça nova. Eu lembro que dei até o exemplo daquela bola do guincho, né, do carro que você pega no reboque, que pode ser feito uma peça, ou também dei o exemplo de quando uma máquina-ferramenta se quebra, né, pode-se sim também, a depender do componente que foi danificado na máquina, fazer a reprodução da mesma, né? No caso, uma engrenagem de uma máquina quebrou, a gente pode pegar os princípios dessa engrenagem e fazer a produção da mesma para a recuperação da máquina, fazer essa manutenção corretiva da máquina, né? Diminuindo assim o custo, né? Porque seria muito mais alto ter que comprar uma máquina, às vezes a máquina já está fora de linha, não vende mais as peças para manutenção da mesma, e a forma de usinar essas peças para fazer essa manutenção acaba sendo mais viável, às vezes, para o dono da máquina, certo? Ferramental são peças das máquinas que entram em contato com uma peça fabricada e que estão sujeitas a desgaste ou quebra, sendo trocadas ao longo do processo. No caso, a ferramenta é o que tem contato direto com a peça, como a gente viu ali na parte do cavaco, né, que produz o cavaco. Ao ter o contato direto, faz a remoção do material, né? Elas estão sujeitas a desgaste por conta do atrito, né, da ferramenta com o material de base para fazer o corte e a execução da peça, acaba sendo desgastada ao longo do tempo, às vezes por desgaste natural mesmo da peça, ou às vezes quando você seleciona uma ferramenta incorreta para um determinado tipo de material, pode ocorrer dela quebrar, né, e ter que ser trocada ao longo do processo. Por isso é importante você fazer a escolha da ferramenta adequada para a execução da usinagem, né, depois de várias avaliações. Em muitos casos, as ferramentas são projetadas para produzir uma peça ou produto específico. Então, na verdade, é para produzir, fazer o corte para o produto final, junto com a máquina, né, que for de seleção para a execução da peça. Aqui temos alguns exemplos de ferramentas, né, que fomos vistos aí, ferramentas de broca, ferramentas da fresa, né, que vamos ver também ao longo da disciplina, mas a parte de fresa, como eu expliquei no início, eu vou dar uma breve definição para vocês se familiarizarem com esse tipo de procedimento também, tá bom? As grandezas do processo, né, são as peças, tudo aquilo que irá sofrer
uma operação de usinagem, o dispositivo de fixação, que é o local onde será fixada a peça, a ferramenta, tudo o que realiza a operação de corte, o porta-ferramenta, que é o dispositivo destinado a fixar a ferramenta, e a máquina-ferramenta, que é o elemento que proporcionará os movimentos de velocidade, avanço e força necessária para o processo de usinagem. As principais operações de usinagem são torneamento, fresamento, planagem e a furação. Claro que existem outros tipos de operações de usinagem, mas esses são os principais e são os procedimentos, os processos que vamos abordar aqui na disciplina durante todo o decorrer do curso. A parte de torneamento, que foi o que já vimos em sala de aula, né? Que é uma operação de usinagem que permite trabalhar peças cilíndricas movidas por um movimento uniforme de rotação em torno de um eixo fixo. A peça gira em torno do seu eixo, enquanto a ferramenta de corte realiza os movimentos de avanço transversal e longitudinal. Como podem ver aí na figura, até na animação ao lado, né? Que no caso do torneamento, a peça ela é fixada no dispositivo de fixação e esse dispositivo rotaciona a peça. Nesse caso, a peça gira e a ferramenta, ao entrar em contato com o material de base, faz a remoção do material, executando o corte e o procedimento de usinagem, certo? Como podemos ver aí. Existem 3 movimentos principais para a execução do torneamento, que é o movimento de corte, de avanço e de penetração. O movimento de corte, ele é o movimento principal que permite cortar o material. O movimento de avanço é o movimento que se desloca a ferramenta ao longo da superfície da peça. E o movimento de penetração é o que determina a profundidade de corte ao empurrar a ferramenta em direção ao interior da peça e assim regular a profundidade do passe e a espessura do cavaco. Nesse caso, são os 3 movimentos principais. Ao rotacionar a peça, permite com que o corte seja executado. O movimento de avanço se desloca a ferramenta ao longo da superfície. E o movimento de penetração é aquele que empurra para determinar a quantidade, a espessura do passe naquela peça, tá ok? Existem vários tipos de ferramenta, vários formatos de ferramenta, elas são chamadas até de pastilhas, né? No torneamento em si. As ferramentas dependem muito da sua geometria, do tipo de corte que irá executar, o tipo de procedimento que irá, a peça final, tudo isso tem que ser avaliado antes de fazer a escolha de ferramenta. Tem que ser avaliado também o tipo de material base que irá ser usinado, porque normalmente, né, geralmente, as ferramentas, elas têm que ter uma dureza maior do que o material, senão elas não têm resistência suficiente para executar o corte. Então, a maioria dos processos de torneamento fazem uso de ferramentas simples. Todas as ferramentas de torneamento têm basicamente forma semelhante. São compostas de uma parte cortante e uma haste para fixação da mesma. As ferramentas podem ser integrais ou com insertos, e os insertos podem ser fixados à haste mecanicamente ou por prazagem, tá certo? Temos aqui, né, alguns exemplos de ferramenta, e essas ferramentas podem ser utilizadas para sangrar, facear, cilindrar, rosquear, perfilar. Vai depender do tipo de operação e você vai fazer a escolha correta da ferramenta, da geometria da ferramenta, bem como do tipo de material, né? Verificando também a dureza do mesmo. Então, temos aqui uma imagem mostrando para vocês que as ferramentas podem ser utilizadas em vários ângulos, de várias formas, a depender do tipo de operação que você quer executar. As principais operações de torneamento, temos as operações longitudinal, que é a parte de faceamento e sangramento, plano transversal, helicoidal para fazer a parte de roscas, certo? Então, a gente consegue verificar aí cada tipo de operação.
Temos outros cortes, né? De forma, de perfil. Isso aí vai depender, na verdade, do tipo de peça que você irá usinar, né? A forma, o tipo de operação que você vai selecionar vai depender do seu produto final. Temos o torno aqui para vocês se familiarizarem mais uma vez com a máquina ferramenta. Aqui nessa imagem está todo detalhado, né? De todos os componentes do torno. Temos o sistema de fixação da peça, que pode ser a placa de 3 castanhas, 4 castanhas, vai depender do tipo de peça, né? O sistema de fixação é relativo, você tem que fazer a seleção do sistema de fixação correto para determinada situação. Temos o porta-ferramenta, que é onde vai fixar a ferramenta para entrar em contato com o material. O carro de ajunte longitudinal, carro transversal, temos o cabeçote móvel, cabeçote fixo, a estrutura da máquina como um todo, carro longitudinal, contraponta, freios. Então, tudo aí está determinado, como a gente já viu em sala de aula, detalhadamente, cada componente dessa máquina ferramenta que é o torno. A velocidade de corte, como eu tinha explanado para vocês em sala de aula, é um parâmetro que é muito importante você ser levantado. Vai depender do tipo do material, vai depender do tipo de operação também. A gente precisa realmente fazer a seleção da velocidade ideal para não correr o risco de quebrar a ferramenta, de matar a peça e de ter outros prejuízos, né? Então, a velocidade de corte no torno é que tem um ponto de superfície que se corta quanto este gira. Mede-se em metros por minuto e o valor correto se segue fazendo com que o torno gire nas rotações adequadas. A velocidade de corte depende, entre outros, dos seguintes fatores: material a tornear, diâmetro desse material, material da ferramenta, operação a ser executada. Então, a gente precisa fazer a avaliação de todos esses fatores, o tipo de material, o tipo de ferramenta, o tipo de operação, e fazer a escolha ideal da velocidade de corte para o procedimento. Aqui tem uma tabela, né, com alguns exemplos de materiais, tipos de materiais e os tipos de velocidades, né, para cada tipo de operação. Aqui é uma tabela que essa velocidade ela é pré-determinada, né, tabelada de acordo com o material. Então a gente pode selecionar a velocidade ideal também a partir dessa tabela, avaliando o tipo de material e o tipo de operação que irá executar. Precisamos fazer a escolha da fixação da peça correta, né? Existe uma forma certa para você fixar essa peça no torno. A forma correta, ela é pelo maior diâmetro, certo? Sempre pelo maior diâmetro da peça. E essa peça tem que estar o mais próximo possível da superfície da castanha, como a gente pode ver aí na figura do lado da esquerda. E na figura do lado da direita, podemos ver que a forma errada de fixação. Quando a peça ela é fixada de forma incorreta, além do tipo de operação não ser efetivo, a gente não conseguir fazer a usinagem correta da peça, pode causar acidente também, porque a peça pode saltar ao longo do procedimento, pode alguém se machucar. Então a gente precisa realmente escolher a forma correta de fixação e fazer a fixação correta para evitar qualquer tipo de transtornos possíveis. Existem vários tipos de tornos, né? A gente viu detalhadamente. O que eu posso mostrar aqui para vocês é que os tornos podem ser ainda automáticos, semiautomáticos ou por comando numérico, que é o CNC. Temos os tornos revólveres, tornos copiadores, tornos ferramenteiros, tornos de placas, tornos verticais, torno universal. Então existem vários tipos de tornos e
para cada tipo de torno existe uma operação. Os tornos universais normalmente são feitos peças com um lote menor. Os tornos de CNC, por ser um comando numérico, que é um programa como a gente viu e eu mostrei para vocês, normalmente você faz o programa e precisa-se de um operador, mas na verdade seria um programador para colocar esse programa no torno e escolher as ferramentas, e o torno mesmo já executa a peça. Nesse caso aí do CNC, são utilizados para grandes lotes, né? E é um procedimento mais caro, então não vale a pena você usar um torno CNC para você executar a usinagem de apenas uma peça ou poucas peças que poderiam ser feitos em um torno convencional. É muito importante a gente pensar na segurança, né? Porque para todo procedimento você precisa sim ter o equipamento de proteção individual, precisa ter a segurança e precisa realizar essa operação com segurança. Normalmente, no procedimento de usinagem, são utilizados os óculos de segurança, protetores auricular, devido ao grande ruído causado, né, nesse tipo de operação, as botas, roupas apropriadas, né? Não pode usar anéis, alianças, pulseiras, correntes e relógios que podem ficar presos nas partes móveis da máquina, né? Causando acidentes. Então a gente precisa realmente tomar a segurança, a gente precisa dobrar a segurança, levar isso muito em consideração para que todos consigam fazer a operação de forma segura. Como eu tinha explicado para vocês, a gente não viu a parte de fresamento ainda, certo? Mas como vou passar uma lista de atividades para vocês, que será explicado, eu vou dar uma breve definição desse procedimento, só para vocês se familiarizarem, né, com esse tipo de operação. O fresamento é uma ferramenta que gira em torno do eixo, enquanto a peça realiza os movimentos de avanço transversal e longitudinal. Em máquinas modernas, a peça fica estática enquanto a ferramenta realiza todos os movimentos. O fresamento é reconhecido pela versatilidade na produção de geometrias diversas, além de garantir elevadas taxas de remoção de material, porque a ferramenta possui múltiplas arestas de corte. Ao lado direito, a gente pode ver um tipo de fresa, certo? Diferente do torneamento, o fresamento, nesse caso aí, a peça fica fixa e o que gira, o que rotaciona, o que se movimenta é a ferramenta, né? Então, assim, essa é uma breve definição de fresamento para vocês se familiarizarem com o equipamento, a máquina. No aplanamento, é um processo mecânico de usinagem destinado à obtenção de superfícies planas, geradas por um movimento retilíneo alternativo da peça ou da ferramenta. Tanto a máquina quanto a ferramenta da operação são relativamente baratas, mas ela é uma operação lenta, o que faz com que não seja muito utilizado na produção seriada e sim na fabricação de pequenos lotes de peça, né? Normalmente a plana, como é uma máquina que a gente pode ver aí na imagem ao lado, né? É uma plana que pode servir para fazer alguns acabamentos, aberturas de rasgos, de chavetas, entendeu? É uma máquina que faz um procedimento em peças de pequenos lotes, por conta também de ser um procedimento lento, né? Na furação, algo simples. Furação é um processo de usinagem que abre, alarga ou dá acabamento em furos redondos na peça. A ferramenta utilizada para isso é a broca. A broca é pressionada na peça estacionária por intermédio de uma máquina operatriz chamada furadeiras, né? Como pode ver aí do lado, todo mundo conhece a broca, né? Temos uma furadeira diferente aí como exemplo, mas aquelas também pode ser utilizada aquelas furadeiras convencionais, o que é utilizado em casa também, entendeu? E aqui é só uma breve definição para vocês se familiarizarem com esses assuntos
que vocês podem também acompanhar no módulo de vocês, certo? Vocês podem ver lá que tem todos esses assuntos de torno, fresa, plana e a parte de furação, certo? Essa aula foi uma aula mais revisão para tentar relembrar vocês o que foi dado em sala de aula, tentando também ajudar nas possíveis dúvidas. Espero ter esclarecido algumas delas. Se cuidem, lavem as mãos, fiquem em casa, por favor, levem isso a sério. Estamos passando por um momento muito delicado e todo mundo precisa fazer a sua parte para que isso não se propague mais, não cresça mais. Vamos proteger quem a gente ama e o próximo também, entendeu? Vamos pensar no outro e vamos juntos tentar combater esse vírus que está causando tanta dor e tanto sofrimento em muita gente, inclusive na gente, né? Não pode sair de casa, tem que ficar de quarentena. Então se cuidem, tá bom, gente? Obrigada pela atenção de vocês, espero que essa videoaula tenha ajudado e qualquer coisa a escola está à disposição.